Palestra da nossa irmã Fátima, né? E a gente, para dar início à reunião, a gente vai ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Lição 58, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico. O nome da página é Ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assabancar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer aos mentores dessa casa, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui mais um dia reunidos para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, dos princípios da nossa doutrina espírita. Pedimos aos mentores que amparem a nossa irmã durante a palestra, que intuam, que inspirem, que possamos nós estarmos de corações e mentes abertos para o conhecimento. Posso aprimorar, a conhecer, porque os desafios estão chegando. Gente, desculpe, eu introduzi um pouquinho. Estou saindo de uma pneumonia leve, mas ainda estou. Então, às vezes, se a voz falhar um pouco, deixa eu beber a aguinha aqui. Eu acho que esse tempo foi muito cedo, né? Então, vamos lá. Para a gente começar, então, a gente precisa situar, é claro, que seja a mediunidade. E a gente vai lá no Kardec, no livro dos médiuns, que ele vai dizer que a mediunidade ela é uma faculdade, ela é uma habilidade. E todos os homens possuem, todos, inerente ao ser humano. O que sentir? A capacidade, uma sensibilidade, um sentido maior de perceber a vida ou as inteligências extracorpóreas.
ou seja, a inteligência que momentaneamente não está revestida de um corpo físico, mas que não deixa de ser uma individualidade, que não deixa de ser uma consciência. E aí, no livro Domínios da Mediunidade, a gente vai ver lá o benfeitor August dizer o seguinte, que é a mente, o templo sagrado, digamos assim, da mediunidade. A mediunidade, ela acontece através da nossa mente. E o que seria a nossa mente? Nossa mente está ligada a quê? A nossa consciência, a nossa capacidade de reflexão, de percepção das coisas. A mente que nos dirige, a mente que faz com que sejamos quem somos e que possamos nos expressar. Todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos passam pela nossa mente. Então, ela é essa usina energética que armazena informações, mas que também transmite. Que é o que Emmanuel vai falar, que nós somos receptores constantes, a nossa mente recebe e entrega. Ou seja, recebemos e compartilhamos, recebemos e projetamos. Então, esse é um movimento contínuo. E todos nós sabemos que somos espíritos imortais. E essa questão do espírito imortal está ligada exatamente a quê? A parte não corpórea, não física do nosso ser, mas que tem a ver com o quê? Com isso que a gente já está falando, com os atributos da mente, a consciência, os sentimentos, a forma como elaboramos internamente aquilo que vemos no mundo. Então, o mundo, com as coisas físicas, com as nossas sensações, ele está constantemente sendo recebido pela nossa mente. Muitas vezes entendemos, outras vezes não entendemos. Muitas vezes o que vemos aí fora nos acalma, nos dá ânimo, outras vezes nos apavora, nos causa medo, constrangimento. Então, tudo esse emaranhado acontece na nossa vida, nas nossas relações corpóreas, físicas. Mas aí a doutrina vem dizer que toda essa energia, toda essa troca de pensamentos, ela não se dá apenas entre nós quando estamos encarnados, mas ela se dá também e num grau muitíssimo mais elevado com as inteligências extra. Então, o importante é por isso que Kardec vai dizer que todos os homens têm essa capacidade, sendo que alguns a têm de uma forma, digamos assim, mais potente, mais ostensiva e que precisa sim ser utilizada de uma forma também mais constante, mas que são a questão dos médiuns. Depois a gente vai entrar um pouquinho também nesse exercício da mediunidade, mas o principal é que o amor divino se extraia, o amor divino se difunde entre todas as coisas e entre todos os seres. E é por isso que nós temos essa capacidade de quê? De perceber essas vibrações mais sutis que muitas vezes não estão se manifestando pelo corpo. Ok? Até aqui, tudo bem? Então a gente já percebe o quê?
Isso faz parte do nosso dia a dia. Esse intercâmbio, essa sensibilidade, ela faz parte do nosso dia a dia. E vejam que isso é tão real que mesmo entre nós encarnados, muitas vezes a gente, essa sensibilidade, ela aflora no sentido de, por exemplo, entrarmos em algum ambiente e percebermos a vibração do ambiente. Quando entramos aqui, sentimos uma vibração. Quando vamos lá fora, sentimos outra vibração. Quando estamos passando, por exemplo, numa rua e está havendo uma briga entre pessoas, sentimos ou não sentimos a vibração? Por quê? Porque essas emoções, esses sentimentos, essas energias, elas extrapolam. Elas conseguem sair só desse nosso corpo e ir um pouco além. E dependendo da potência e da violência, pode se espalhar de uma forma muito mais sentida, que a gente sinta às vezes até a uma distância. Algumas pessoas que tiveram contato com os Chico diziam que à distância já sentiam a vibração dele. O que é isso? Isso tem a ver com essa capacidade que nós temos de percepção daquilo que não é corpóreo. Que vai junto com o sentimento, que vai junto com a atenção. E, igualmente, com os espíritos desencarnados. Eles estão vibrando emoções, sentimentos, pensamentos, ideais, ideias. E tudo isso é perceptível. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é a seguinte: se a mediunidade ela é uma faculdade inerente a todo ser humano, qual a função? Tem uma função. E quando a gente pensa em médicos, dentro do Conselho Espírita, eu acho que fica mais claro, né? E aí, também, porque a gente, os médicos, normalmente, eles trabalham numa mesa mesmo, não é? E que esse contato, ele é mais direto. As pessoas vêm com as suas necessidades em uma mesa mediúnica. A tentativa é de ajudar as problemáticas, conhecê-las, tentar ajudar e, sobretudo, quando elas decorrem de influenciações espirituais. Não é isso? E quem participa de uma mesa mediúnica, ou já participou, a gente vê que temos os médiuns ostensivos psicofônicos, temos os médiuns intuitivos, que são aqueles que vão fazer o esclarecimento, o atendimento, né? Mas no momento ali daquela tarefa, algo está muito claro em todo trabalhador, pelo menos deveria estar, né? O quê? O desejo de ajudar, não é? O desejo de acolher, primeiramente, sem julgar, não é? Não é assim? É o primeiro passo. A gente tem que acolher sem julgar, para poder compreender e para poder abraçar. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Agora, será que isso que acontece numa mesa mediúnica é diferente do que acontece na minha vida? A gente faz essa questão. Quantas vezes todos nós nos deparamos com criaturas, com espíritos
e aí eu estou falando já encarnados no nosso dia a dia, que são pessoas difíceis, que são pessoas feridas, que são pessoas que querem dificultar tarefas, trabalhos, e sentem ainda essa necessidade de passar por cima do outro. Mas será que a gente tem a mesma paciência? Será que a gente tem a mesma predisposição para não julgar? Não estou aqui querendo dizer que a gente não vá fazer uma análise crítica do comportamento. Isso é absolutamente imprescindível. A gente tem que saber que aquela conduta está errada. E eu não vou me coadunar com ela. Mas isso não significa dizer que eu já vou condenar aquela criatura e que eu vou desejar para ela o bem e o mal. Ou que eu vou tentar também me vingar dela daquilo que ela está fazendo. Percebem? Então, qual é a grandeza da doutrina? E é isso que muitas vezes a gente se engana, porque a gente acha que toda a riqueza que a doutrina trouxe para nós, em termos da existência do mundo espiritual, em termos desse relacionamento, em termos dessa atividade contínua, ela se limita às paredes do centro. E não é. Porque vida. Todos nós, o tempo inteiro, estamos sofrendo influenciações de outras mentes, com histórias de vida diferentes, com sentimentos diferentes. Então, o tempo inteiro nós estamos interagindo com isso. Um exemplo claro, básico, nós moramos no Rio de Janeiro, eu diria nem no Rio de Janeiro apenas, nas grandes capitais brasileiras. O Brasil está sofrendo um ataque assim, gigantesco de violência, de espíritos violentos, de ganância, dessas coisas todas. Como que fazemos para não nos deixarmos ser contaminados por isso? Qual é a progressão? Isso é uma intimidade no dia a dia, gente. Que é essa troca de energias, de mentes encarnadas ou desencarnadas. Com certeza, no mundo espiritual está havendo um ataque no mundo inteiro, em diferentes situações. Claro que está. Esse momento que a gente está vivendo, né? dessa mudança, dessa transferência, né? Para o mundo de regeneração, então está todo mundo misturado. Como estamos lidando? Como que a comunidade funciona quando está numa casa? No trabalho, as dificuldades. E aí a gente vai para um ponto fundamental, que é a questão do pensamento da ciência. Voltando lá à fala do Alvin, a mente é a base do ser humano. Ou seja, é a mente que capta outras mentes, outros sentimentos, outros pensamentos, outras emoções. A nossa mente capta. E a nossa mente também devolve. Então, a questão da sintonia é fundamental para o nosso dia a dia. E aí volto a dizer, o exercício da mediunidade, ele extrapola em muito as paredes do céu, em muito uma reunião mediúnica, mas em muito.
no aqui e agora, nesse ambiente que cada um de nós está, que já foi preparado de antemão pelos benfeitores da casa. Ao chegarmos aqui, ao entrarmos, ao sentarmos, ao silenciosamente fazermos a nossa oração, buscarmos essa paz, essa serenidade de tanto necessitamos, automaticamente sintonizamos com eles. Automaticamente doamos os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, as nossas emoções, pedimos os esclarecimentos, pedimos a calma e começamos a receber. Então, apenas no passe, outra coisa também, muito importante, gente, muito importante, a gente começa a compartimentalizar as coisas, para que o passe tenha a sua eficácia potencializada. Isso já começa em mim aqui. Na forma como eu me abro para receber ajuda. Na forma como eu me abro para que essa faculdade, essa capacidade, essa sensibilidade de perceber as energias sutis que nos envolvem se torne realidade em mim. Eu sou um médium lá, impondo as mãos, se não houver da nossa parte essa receptividade, a gente vai iluminando a nossa mente linda. Percebe? Então, qual a importância dessa afinização? A gente afinar o nosso instrumento musical, né? Para que a melodia se torne suave. É um exercício mental constante, ininterrupto. A gente olhar para dentro da gente, na situação em que se está, em qualquer situação, tentar sair um pouco dela e tentar buscar dentro de nós quem sou eu, o que eu desejo da vida, como eu percebo a vida, que a vida para mim, a vida é martírio, suplício, para muitos é. Em muitas circunstâncias da nossa própria vida a gente pode sentir assim. Ao longo da nossa existência, nós passamos muitos desafios, muitas dificuldades. E é normal que em determinados momentos a vida se pareça com um dia completamente nublado e escuro. E você olhando e vendo uma tempestade se aproximar. Quantos de nós já não passou por isso? Já não sentiu isso? Mas será que isso depois do momento que passa, e aí eu tenho a condição de perceber um novo dia raiando, com as cores que vão se levantando no céu, primeiro aquele amarelinho, né? Depois vai ficando meio coral, depois vai ficando mais vermelho, e aí o sol desponta, e eu vou permanecer naquele estado daquelas nuvens pesadas. Esse é o ponto. E é essa a questão da sincronia. É essa a questão de que exercícios que eu faço com a minha mente diante da vida. Porque à medida que a minha mente vai buscando, vai projetando
captando essas imagens de beleza, de suavidade, de esperança, de confiança na vida e em Deus, a sintonia se estabelece com outras mentes e corações que vibram no mesmo tom. E é aí que isso vai definir o meu dia a dia. Então, todos nós, 24 horas por dia e até nos momentos em que a gente está dormindo, esse fenômeno está acontecendo. Da nossa mente, a gente sabe que durante o sono o corpo repousa. A mente dá uma baixada também, mas ela não para de funcionar. Tanto é que o nosso sono tem vários ciclos, né? E a gente precisa desses ciclos. O ciclo do sono, do sonho, do ciclo mais profundo, do sonho mais brando, ou aquele sonho mais denso. Né? Por quê? Porque a vibração, a energia não para. Ela não cessa. Então, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou construindo dentro de mim? Para que eu possa ter forças no dia seguinte para enfrentar os desafios. E é tão interessante que é aí que a gente vai falar uma coisa muito sutil, maravilhosa. Às vezes a gente não valoriza muito porque não é muito expressivo. O que são duas coisinhas? Inspiração e intuição. São tão sutis. Às vezes a gente não percebe. E essas forças psíquicas do mundo, do universo, das inteligências, elas estão também 24 horas, 4 horas por ano. E não precisa ser em médios ostensivos de uma casa espírita. Qualquer criatura. Quando quer ela se dedique ao bem ou não, o fenômeno é o mesmo, só que com polaridades diferentes. A realidade é a mesma. As leis, tal qual as leis da física, as leis espirituais, elas agem. Nós é que vamos qualificar, somos nós os responsáveis por direcionarmos essas energias e essas vibrações. Um exemplo, curadores, julgador. Nós vemos isso muito constante em profissionais que amam o que fazem e que têm dentro de si o desejo real e profundo de fazer o melhor. E quando você quer fazer o melhor na sua profissão, não é apenas, sabe? Também é uma parte e é legal. Há um engrandecimento pessoal. Isso é bom. Isso é legal. Isso faz parte do processo. Mas tem também um outro desejo. Porque o fruto do meu trabalho vai render fruto para outras pessoas. Então, por exemplo, quando se tem uma engenharia, problemas que surgem graves e que reúne-se a empresa para tentar resolver, solucionar, seja na área de ambiental, seja na área de energia, seja na área de construção. O arquiteto projetou algo, mas quando chega lá o engenheiro e diz assim, como é que eu vou dar conta disso? Isso é comum, né, gente? Eu não sei se tem dinheiro aqui, arquiteto, isso é muito comum. O arquiteto é aquela coisa, né? Aquela vive lá no mundo da arte, daquela projeto, o negócio, aí chega o cara lá, pé no chão e vai executar. Mas aí se o cara tem essa fome, essa chama dentro dele, ele vai sentar para tentar solucionar aquilo. E nessas horas que ao
trabalharmos a mente, nossa mente, surgem as respostas. E essas respostas podem surgir de nós mesmos? Com certeza. Com certeza. Mas outras vezes, em algum grau também, alguém não pode sobrar alguma coisa? Com certeza. Por quê? Eu sintonizei. Médicos e não são um verdadeiro médico, né? São missionários. São missionários. Quantas vezes se percebem, e é claro que a gente dizer que não existe uma relação médico-paciente, rola afeto ali, gente, é até achar que a gente roubou. Na constância do tratamento, na convivência, vamos estabelecendo elos. E aquele médico se depara com uma enfermidade que é um desafio grande para ele. E ele percebe o quanto o outro está sofrendo. E ele vai se debruçar, ele vai pegar livros, ele vai consultar colegas, ele vai fazer o diálogo para tentar mesmo. E novamente, a inspiração, a intuição vem. E o resultado disso é oferecido ao próximo. Não é só para ele. Mais do que isso. Parte dele da vida que ele construiu dos anos de estudo, dos gastos, de trabalho que os pais tiveram para formar aquele profissional. Ele de repente entrega para o outro na forma de um remédio, na forma, como no exemplo do engenheiro, de um cálculo diferente, de uma modificação. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Então, a gente pode tentar responder a primeira pergunta, não é? Para que serve a mediunidade? A mediunidade serve para envelhecimento. A mediunidade serve para formar um elo de amor, de fraternidade. A mediunidade serve para ajudar o planeta a se desenvolver através do desenvolvimento de cada um de nós. Da mesma forma, quando você deseja, muitos, e a gente vê hoje em dia bastante essas coisas de golpes, tem golpe para tudo que é golpe. A pessoa que está bolando isso, ela não está elaborando na cabeça dela isso? É claro que está. E ela vai se juntar a outras pessoas que pensam, sentem e desejam a mesma coisa. Encarnados, desencarnados. Então, isso é só para mostrar que a lei ela é una. Ela é. Quem vai qualificar somos nós. E ao qualificarmos, ao atuarmos, geraremos uma consequência, correto? Da mesma forma que o médico cura e entrega, quando nós fazemos isso, nós estamos entregando ao outro também algo. Não é bom. Não é bom, mas estamos entregando. E a consequência virá. Não tenho dúvidas disso. Muitas vezes ela vem que, ao gerar na sociedade animosidade, rancor, desconfiança, nós ficamos impregnados dessas energias. É importante estarmos falando sobre isso. E precisamos estar atentos.
Primeira questão. Vou pular aquilo que já tínhamos comentado. O que é a vida para mim? Como eu vejo a vida, o que eu espero da vida? Esse é o ponto. Porque é a partir daí que eu vou decidir como que eu vou canalizar essas energias. Percebe? Se a minha visão de vida é que eu tenho que me dar bem a qualquer preço, eu vou me conduzir desta forma. Eu vou estar sintonizado com pensamentos, emoções, energias e inteligências que pensam da mesma forma e querem alcançar o mesmo objetivo. É lógico isso, gente? Faz sentido isso? Não é à toa que sempre existem o quê? De um lado ou de outro, grupos. Só que os grupos, né, que querem fazer o mal, que querem bagunçar as coisas, chama-se o quê? Uma briga. Não é assim? É assim. E os outros grupos que querem o bem, que querem gastar, e tem vários nomes, né? Associações, cooperativas, não é? Grupos de apoio. Mas nunca ninguém está sozinho. Vai parar para mim. Nunca ninguém está sozinho. Nunca ninguém faz nada sozinho. Por causa disso. Porque o princípio é de troca. Dou isso, eu dou isso, eu dou isso. Então, o que eu quero da vida? O que eu quero dela, né? Vai depender de como eu sinto ela. Porque se eu acho que a vida é um negócio legal, a vida, então eu vou querer ter o melhor. Se eu vejo que a vida é isso, é convivência, é cooperação, é troca, eu vou querer estar no meio da pessoa e conviver harmoniosamente. Então, esse é o ponto número 1. Para que eu possa direcionar essas energias, essa minha capacidade, essa minha mediunidade no dia a dia. Se eu caminhar pela vida, recebendo pelo recebendo, isso vai fazer com que a minha mente projete ideias, ideais. Temos ideais, gente? Já fizeram essa pergunta? Como eles vão perguntar? Faça essa pergunta todo dia. Qual é o meu grande ideal? Que desejo? E o que eu estou fazendo? Chegar lá. É importante a gente ter isso. Porque senão a gente é como um barco à deriva. Quando você tem um ideal, você tem uma bússola. E você põe a bússola para ser o teu barquinho. Sabe? E muitas das coisas do nosso, digamos assim, da nossa posição, do nosso desespero, da nossa desesperança diante da vida, a gente não falou para pensar sobre isso. O que eu quero? Como que eu vejo a vida? O que eu quero dela? O que ela pode me dar? O que eu quero? Tá? E aí sim, ao fazer isso, por isso que o espiritual vai dizer, a mente é a base do fenômeno mesmo. Por quê? Porque a mente que cria, que projeta esses pensamentos ligados a esses sentimentos que formam, como que a gente vê lá nos livros, né? Que o nosso pensamento ele tem forma, ele tem cor,
E os espíritos são capazes de perceber isso. E a gente percebe também, tá? Não precisa ser médium de ver aura, nada disso. Quando você chega lá de uma pessoa deprimida, você já está a uma certa distância, você olha para a feição dela, você vê ou não vê? É uma fotografia. É uma fotografia. Aí conforme você se aproxima mais, ou às vezes se você até abraça, já sentiram o impacto? Muitas vezes é uma paulada violenta que você recebe. Você tem que estar, não é? Assim, revestido desse desejo. Por quê? Porque da mesma forma que você está recebendo aquela energia da pessoa, você também está dando a tua. Isso que não é temer. Não é temer. Mas é estar consciente disso. E muitas vezes esse abraço pode fazer um bem enorme naquela pessoa. Mas eu estou dando esse exemplo por quê? Para dizer que a gente tem essa sensibilidade de perceber, de ver essa fotografia. E os espíritos muito mais. Os espíritos muito mais. Então, à medida em que nós vamos projetando essas imagens, esses desejos, esses ideais, isso vai se propagando. E os espíritos vão percebendo. E aí é o que diz que espíritos afins começam o quê? A se aproximar. E começa a se estabelecer essa amizade. Essa relação boa, como entre nós, no trabalho, nas reuniões que a gente tem, na família, etc. A gente tende a se reunir entre afins. Não é verdade? Seja para um lado, seja para o outro. É fato. Fato. Então, assim, a doutrina espírita, ela nos dá essa possibilidade, né, da gente compreender essas coisas. A gente compreender que o fenômeno é algo natural. Ele está acontecendo nas nossas vidas. E quanto mais eu, na minha vida, no meu dia a dia, eu estabeleço essa sintonia, tanto melhor serão as minhas próprias atividades na casa, que me recebe, que me dá oportunidade de trabalho. É um complemento. Aqui a gente se alimenta. Aqui a gente se alimenta de emoções, de busca por ideais, a gente se alimenta de conhecimento doutrinário sobre o Evangelho, mas tudo isso forma o quê? Tudo forma, digamos assim, uma bagagem, uma mala, com todos os utensílios que eu vou precisar para a minha viagem no dia a dia na vida. E aí eu vou abrindo aquela malinha e eu vou tirando. Sabe? Como a gente quando viaja, né? Que a gente vai para um lugar, você vai tirando as roupinhas e vai. A mesma coisa. A gente vai criando na nossa mala interna essas informações, esses ensinamentos para colocá-los em prática. Então se ilude, se engana e corre um risco muito sério de não receber da vida tudo que poderia receber aquele que acha que a mediunidade é para ser exercida apenas dentro do espírita, e mais especificamente numa mesa mediúnica. Ai, ali eu sou puro amor. Nossa, ali eu sou só compreensão. Nossa, ali os meus ouvidos estão abertos para escutar, seja o que for. E eu vou continuar naquele estado de beatitude. Ledo. Isso é um risco muito sério
da gente se decepcionar e ter uma das maiores decepções da nossa vida. Sabe? E aí, de repente, você vai lidar do lado de fora com uma situação, você não vai ter, você não vai ter musculatura para segurar. Porque você viveu iludido. Você se iludiu de que o amor, a benevolência, a compreensão, a coisa estão restritos a um momento mesmo. Tá? Isso é uma boa ou uma má notícia? Eu acho que é a vida também. Sabe? Porque uma das grandes preocupações de Kardec ao elaborar a codificação, né, foi de colocar todas as coisas de uma forma muito racional, com uma metodologia de quê? De pedagogo. Não é que o pedagogo faz. Ele passa os ensinamentos de uma forma que aquele que vai receber te compreenda. Esse é o objetivo principal. Então, ele tinha muito cuidado com a questão religiosa. Sabem disso, não é? Por quê? Porque quando ele era jovenzinho lá em Verdun, ele foi para uma escola na Suíça, uma escola evangélica. A Suíça era calvinista, certo? A França, de onde ele vinha, era católica. E naquela escola havia professores protestantes, professores católicos. E ele se deparou com os embates, com as brigas, que chegaram ao ponto de levar com que a escola fechasse. Então ele tinha no coração dele um grande trauma com relação a isso. Porque algo que era muito vivo, algo que era muito acolhedor, que tinha condições de formar criaturas como ele próprio, depois foi água abaixo pelas disputas religiosas. Naquela época, sobretudo na França, foi conturbado. Tinha muitos franceses ali, que era na parte da Suíça francesa. Então ele teve que se cuidar com a obra dele, sabe? E a gente, aqui no Brasil, a gente é muito místico. O povo brasileiro adora. Então, por esse lado, é claro que o espiritismo pode alavancar, mas a gente pode correr o risco de ficar mistificando as coisas, sabe? De ficar encaixotando as coisas doutrinariamente. E não percebe, por isso que chamamos sempre a atenção. Espiritismo é a dentro de centro espírita. Espiritismo é a vida. É o Evangelho. Por isso Jesus falou, gente. Jesus não falou de beijo no mundo. Jesus andava num barril. Ele era um barril. Ele gostava de encontrar gente, pessoas, passar a mensagem. E a gente tende a jogar a mensagem dentro de uma parede. E lá fora é assim. Não é assim. Por isso que eu digo que a gente pode se frustrar bastante. E é isso que a gente vê também na literatura, que os espíritas lá, quando retornam ao plano espiritual, viram que não era nada disso. Não é para assustar. Eu também não gosto dessa coisa de ficar assustando os outros, de achar que o umbral é tenebroso, que é nada disso, gente.
que eu estou falando é de uma frustração interna. Não tem nada a ver com aquelas coisas, às vezes nos filmes espíritas, eu acho que eles exageram também, sabe, naquelas imagens dos negócios amorosos. Quem nunca frequentou o centro espírita vai ver um filme daquele, sai correndo. Sai correndo. A gente tem que ter muita autocrítica também para perceber. Leva uma galera que nunca estudou nada de doutrina, vai ver um troço deles. Aqueles fogos, aquele claro, a menina sai correndo, entendeu? Menos, né? Menos. Não é assim. Então, quando eu digo dessa frustração aos desencarnados, não é pelo exterior, é uma frustração interna, que aí volta para perguntar. Qual era o ideal que eu tinha? Que ideal eu construí ao longo da minha vida? E eu chego lá e digo assim, caramba, nem ideal eu tive. Eu falei, como é que eu ia fazer esse nem ideal eu tive? Não é? Então pensemos nisso. Que os nossos ideais, os nossos sonhos, as nossas aspirações maiores da nossa alma, se elas forem para o bem, para o belo, eles vão nos conduzir, vão nos dar forças para, mesmo diante das maiores dificuldades, a gente buscar esses ideais. Pode ser que a gente, ao desencarnar, não tenha completado ele, não tem problema, mas ele está lá. Ele existe. Eu fiz alguma coisa que não foi possível, mas eu fiz. E aí eu posso dançar. Sabe? E voltemos ao voltarmos, cada um de nós, no plano espiritual, a gente possa um pouco dançar. Bailar diante da grandeza da vida, por aquilo que a gente conseguiu. Pela música da vida que a gente, durante a existência, percebeu e dançou de uma forma, ao retornar, a gente possa continuar ouvindo essa música. E essa música nos embala no momento de paz e de graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, tá bom? E aí eu queria só dar um recado que a gente retornou com o bazar de usados. Então, se alguém tiver alguma doação para fazer, pode trazer de roupas, utensílios, que a gente faz o bazar em algumas ocasiões, né? Dia das Mães, Natal, tá bom? Então, tudo é bem-vindo aqui, né? E das reuniões, não sei se hoje passou, mas a gente tem as reuniões, os estudos, né? E a reunião pública é hoje e na quarta-feira às 15h30, presencialmente. E os estudos, a gente tem, hoje de manhã, a gente tem 8h30 o estudo do Livro dos Espíritos, e às 11h30 online a gente tem o estudo dos Evangelhos, que agora a gente está nas cartas de Paulo, tá bom? Mas é online. E na quinta a gente tem o estudo às 15h30 presencial do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E tem quarta-noite tem o culto online, o culto do Evangelho online, no lar, para quem não tem com quem fazer, né? Ou se quiser fazer junto. Tem o estudo sistematizado da doutrina espírita na segunda às 7h30, 19, 20 horas. Online também. Presencial. 15h30, presencial e palestra. 15h30. 3h30 da tarde, de tarde, na quarta. Tá bom? E quinta-noite? Quinta-noite tem o estudo dos mensageiros, né? 7h30, né? 19h30.
do André Luiz, tá bom? Mas a gente tem tudo também no quadro ali de recados, ou vocês, se vocês quiserem perguntar pra gente, se quiserem entrar no grupo também, se alguém não estiver no grupo, a gente sempre avisa lá as coisas, tá bom? Então, a gente gostaria de agradecer a nossa irmã Fátima pela palestra e nos preparar, então, mais um pouquinho, né? Porque a gente já estava sendo preparado e agora, então, a gente fecha os nossos olhos, tá? E agradece por estarmos aqui e receptivos, né, para essa energia, que consigamos ficar em sintonia com essas energias do bem, dos nossos amigos espirituais, para que possamos completar, né, esse tratamento que a gente recebe aqui, lá na Sala do Passe, tá bom? Então, agradecemos a Deus, a Jesus e a todos os trabalhadores dessa casa.